Fala galera da Planet, beleza? Eu sou o Lucas Alenquer e estamos em mais um Conta pra Planet. Hoje a gente está recebendo aqui a ilustre presença de Orlando Neto, né? Nosso conhecido já teve aqui a oportunidade de contar um pouco do seu depoimento sobre o curso, o que ele resolveu fazer aqui no Canadá. Mas hoje ele veio trazer mais uma boa notícia, uma excelente notícia, né? Parece que a imigração dele começa a se definir finalmente e também vai contar um pouquinho aí da vida e os próximos passos, né? Porque o tema, né, Orlando, só para eu entender direito, a gente nunca sabe direito que caminho a nossa vida toma aqui no Canadá. Você pega o avião no Brasil com um plano na cabeça, né, que faz sentido, funciona, e para você também, graças a Deus, tudo está dando certo. Mas, quando você chega aqui, você se depara com uma outra realidade e os caminhos se abrem, né? E a gente até se pergunta, né? E agora, qual deles que eu pego, né? Exatamente. Então, queria começar entendendo aí um pouco dessa tua parte final do teu programa. Você, bom, para quem não sabe, o Orlando é dentista, né? Fala um pouquinho aí do Brasil, o que você fazia lá. Eu sou dentista, sou de Salvador, sou ortodontista, na verdade, e tinha duas clínicas lá em Salvador, trabalhava já tinha um tempo lá. E aí não adianta ficar repetindo as questões de problema do Brasil toda hora e tal, mas foi um ponto que impulsionou, apesar de eu adorar Salvador, adorar o calor, adorar a comida, adorar tudo. Praia, quem não Praia, gosta, família, né? Ninguém quer ficar longe de família, mas Sim. essas questões assim profissionais e porque o momento político e econômico do Brasil não tá bom e de segurança. Muita incerteza, né? Porque a gente estuda, faz curso, tudo mais e não vê muito retorno. Então aí eu na verdade eu sempre tive o sonho de morar no exterior, era louco assim para morar nos Estados Unidos, nunca tinha pensado em Canadá, mas quando fui fazer uma pesquisa eu vi que para os Estados Unidos era muito complicada a questão de imigração e a gente vê muito falar de questão de racismo, principalmente com latino. E como o meu plano continua sendo ser dentista aqui, ficava um pouco complicado, a gente ficou meio com incerteza. Foi aí que eu comecei a pesquisar o Canadá, vi que o Canadá era assim, mais aberto, né? E não, pelo menos eu não sinto assim essa parte de racismo aqui. Você sente um pouco, mas muito pouco. E tipo, quase imperceptível. E então foi aí que a gente decidiu, né? Uma coisa mais garantida, porque você mudar de país tem muita coisa que você... Envolve muita coisa, né? Você estava com um comércio, uma clínica já estabelecida, né? Então, não é uma decisão que você toma na sexta-feira e embarca, né? E vir para o Canadá sem saber, né? Porque a gente pesquisa muita coisa, mas, na verdade... Quando chega aqui que você descobre o real, né? Isso na Planet a gente diz muito aqui, né? As pessoas acham que, peguei o visto, fui aprovado, deu tudo certo, chegou aqui, pronto, agora que vai começar. Agora que começa a vida. Então, e aí é um pouco disso, né? Que você já contou um pouco pra gente sobre o teu programa, como foi, você decidiu pegar um programa que não tinha nada a ver com a sua área de origem, né? Não tem nada a ver com odontologia, foi para a área de tecnologia, né? E, bom, não teve nenhum problema para ter o visto aprovado e nada, né? E aí estava concluindo o seu programa e foi o momento de procurar estágio, né? Foi, na verdade o programa tinha 17 meses e os últimos 2 meses, mais ou menos, eu era obrigado a fazer um estágio para poder terminar o curso. É obrigatório, né? É obrigatório. E, na verdade, assim, Antes eu participei de feiras de emprego, fiz alguns contatos e tal. Aqui realmente para quem é da área de TI tem muito emprego, você não fica desempregado, tanto que você vê, eu sou dentista de outra área e tipo, antes de eu terminar o curso eu já estava empregado. Então, e na verdade quem me arrumou o emprego foi o próprio curso. Então vamos lá, vamos pensar direito aqui. Você não era de TI? Não era, eu sou dentista. Não sabia nada? Não sabia nada. Na verdade, eu não sabia nada de nada. Não sabia nem o que era um IP, para se ter uma ideia. Sim. Eu sabia, às vezes eu sabia assim, instalar uma impressora no computador, usar um PowerPoint, essas besteiras. Não. Porque exige na faculdade. Então, em 17 meses, você aprendeu uma profissão nova. Né, completamente nova.
E antes mesmo de completar os 17 meses, encontrou um estágio. Exato. E remunerado. Era isso que Na verdade, ninguém arruma aqui remunerado. Por um acaso, uma empresa multinacional japonesa estava procurando. E eu e um amigo lá, eram 30 e poucas pessoas na sala, nós dois fomos selecionados para essa empresa, né? Para já começar... Que legal, ganhando um pouquinho, né? Quem ficou quase 2 anos gastando em real... já dá começa um alívio, já né? Começa a respirar. Você começa a ver uma luz no fim do túnel, exatamente. Né? Porque exatamente o começo do programa de migração aqui parece que você só vê dinheiro saindo, exatamente. Né? Porque é um investimento, não tem jeito, não tem como não, tem que se planejar. Não é barato não. Não é barato, você tem que investir, seja no curso, seja na tua vida aqui no dia a dia, né? Ainda que Montreal seja bem mais barato do que as outras grandes cidades no Canadá ou Estados Unidos, se você comparar também. Com certeza. Mas ainda assim, tem que converter. Enquanto você não estiver ganhando em dólar, complica, né? Complica. Dá aquele medo no fim do mês, né? Ainda mais assim, a gente que trabalhou a vida inteira, vendeu as coisas. Então você vai vendo o patrimônio indo embora, na verdade. Mas como a gente sabe que realmente a palavra é investimento, você está investindo num futuro melhor. Então eu não me arrependo, valeu 100% a pena. Quem me pergunta, eu digo venha, porque realmente quem não gosta assim dos problemas de lá, aqui é diferente. É difícil, não é fácil. A palavra aqui é paciência, você tem que ter paciência realmente. Para quem na verdade acha que é de TI, eu acho que as coisas são um pouco mais simples, porque você já está na sua área ali e você já acaba seguindo o caminho. Para mim, que era diferente, né, odonto, na verdade eu continuo querendo ser dentista, eu vim estudar TI porque era o curso mais rápido e porque era um plano B, vamos dizer assim, se a odontologia não der certo aqui tem muito emprego. E também é um fato também interessante de dizer, né, a odontologia é uma carreira, digamos, regida por uma ordem profissional. Isso. Então, tem mais burocracia muito aí, mais. Né, que independe de você já estar aqui como residente permanente. Exato. Você ainda tem que se homologar como dentista perante essa ordem. Exatamente. Já a tecnologia é uma profissão, uma área mais aberta, não é regulamentada. Então, por isso, às vezes, as pessoas têm essa predileção por tecnologia da informação, porque pode, pelo menos, entrar e começar a exercer uma profissão na área. Pode ser. Tem muita gente que se descobre e gosta e depois decide continuar. Isso já aconteceu muitas vezes aqui. Mas, no teu caso, parece que você também ainda pensa em seguir a tua área de odonto. Na verdade, é o que eu quero. Meu plano A sempre foi odontologia no Canadá. É morar no Canadá, é ter qualidade de vida, mas eu gosto muito da profissão. Então, eu quero realmente continuar sendo dentista. Se por um acaso, pela dificuldade das provas ou sei lá o que acontecer, não penso negativamente quanto a isso. Eu acho que se sentar a estudar a gente vai passar. Mas se acontecer, eu estou na área de TI, acabei de começar, dá para ter uma vida tranquila aqui, uma estabilidade, dá para viver bem. Entendeu? Então, assim, o plano B realmente é ficar na TI. Eu não vou dizer que eu adoro, mas eu não desgosto também, entendeu? Então, tranquilo. Tá ótimo. Legal. Então, e aí me fala um pouco desse teu estágio, né? Como é que foi essa tua experiência? Você pôde trabalhar e o teu dia a dia ele era em francês, porque você está em Montreal, você está no Quebec, você só fala francês? Parece que não, né? Não. Fala aí. Na verdade, assim, é uma multinacional japonesa, Fujitsu o nome dela. Sim, conheci. E ela representa algumas empresas nos Estados Unidos e aqui no Canadá. Então, o que é que eu faço? Eu fui treinado, vamos dizer assim, por 3 semanas nesse estágio, vendo um pessoal... Porque você, na verdade, você atende ligações e tenta resolver problemas, né, direcionados a aplicações e ao próprio computador, monitor, scanner e tudo mais. Então, assim, eu fui treinado por 3 semanas e
Depois disso eu comecei a fazer as ligações eu mesmo, né? A gente cria uns tickets, né? Sim. Explicando o problema e tudo mais e tenta à distância resolver o problema. Quando a gente não resolve, envia um técnico, troca peça e tudo mais. E tudo isso em francês? Não, tudo isso em inglês, porque na verdade o suporte é francês e inglês, eu dou suporte para o Canadá e para os Estados Unidos, mas como a maioria das empresas, das lojas são nos Estados Unidos, 95% das ligações são em inglês. Eu faço média de 40 ligações por dia e são 1, 2 em francês e o resto em inglês. E trabalhando em Montreal. Então, tá aí. É mais um exemplo, né, gente, de como você pode sim viver a tua vida, seja estudar, seja na área profissional, trabalhando, em inglês, né? Então, se você quiser praticar o francês, às vezes no teu próprio ambiente de trabalho é mais difícil. Não fala francês, só fala inglês. Então tem que ir pra rua, viver exatamente. e utilizar, né? Às vezes depende se você mudar de emprego, você cai em uma outra realidade, você vai usar mais francês, né? Isso. Então, isso é só um pouquinho aí do que é Montreal na prática, né? Exatamente. O Orlando já sabe muito bem como é que é, né? Bacana. E aí você encerrou o estágio? Na verdade, 2 semanas antes de terminar o estágio, o gerente, né, o manager de lá, ele veio me convidar para ficar em tempo pleno, né, para ser contratado pela empresa. Legal. Aí eu fui contratado pela empresa, já tem uns quase 2 meses aí que eu tô como contratado. Aí tá ótimo, porque tô trabalhando 40 horas por semana e é um dinheiro bom, né? Dá pra gente se manter tranquilo aqui. Essa também é outra pergunta que todo mundo sempre faz, boa, né? Se eu trabalhar full time aqui, consigo pagar as contas? Consegue. Então, se você vier em casal, então, Ave Maria, vive tranquilo. Vive tranquilo mesmo, dá pra poder, inclusive, ter alguns luxos, né? A gente vai esquiar de vez em quando, coisa que no Brasil você falava assim, alguma coisa de rico. Alguma coisa boa, o inverno tem que te dar, né? Não, vale a pena. Legal. Vale a pena, então dá pra viver tranquilo. Que bom, eu fico feliz. Então, o Orlando adiantou aí, né? Ele é casado, a esposa também veio, né? E também está trabalhando. Minha esposa também é dentista. Conta essa história aí. Então, assim, a gente era, além de ser marido e mulher, a gente era sócio lá em Salvador. Ela também é ortodontista. E ela, no caso, eu vim para cá para estudar. Eu expliquei isso no outro vídeo, mas rápido, de repente, quem não viu. Quando um aplicante principal ele vem estudar, o seu cônjuge, no caso marido ou esposa, tem direito a um visto de trabalho aberto. Então ela veio com visto de trabalho aberto, estudou francês, no caso dela ela realmente precisa do francês, no caso dela é o contrário, é o inglês que está caindo, porque ela o trabalho tá praticando dela mais francês. Na verdade 100% francês. Olha. Num bairro um pouco mais distante, vamos dizer assim, do centro de Montreal. Mais francófono, né? É mais francófono. Então ela fala francês o dia inteiro. O francês dela realmente decolou. Muito bom, decolou. E aí ela está trabalhando na área, né? No caso, ela é dentista, ela hoje trabalha como auxiliar de dentista. Paga bem também, é diferente de um auxiliar de dentista no Brasil. Então, você também dá para ter uma vida digna aqui. Então, juntando o salário dela com o meu, dá tranquilo. E por coincidência ela trabalha com um dentista que é de Camarões, que fez faculdade no Brasil. Peraí. O cara de Camarões. Ele foi se formar dentista no Brasil. Provavelmente porque é muito boa a qualidade, né? As faculdades são as melhores do mundo, né? Então, e aí ele veio para o Canadá e está clinicando aqui e contratou a sua esposa. Ele fez a validação, passou, inclusive é uma das pessoas que a gente segue assim as ideias, os passos, né? Porque ele disse, não, se você estudar você passa. E ele passou, tá aí exercendo a profissão, entendeu? Que legal. E ela começou, ele deu oportunidade para ela, porque quando a gente chega a gente acha até que tá bom na língua, mas para fluência demora. Então assim, ele deu oportunidade e tal, e aí... E ela tá lá há quanto tempo? Ela já tem uns 8 meses, 10 meses, mais ou menos, já tá tranquilo. Acho que o camaronês gostou lá do trabalho, né? Gostou. Que bom. Você sabe, dentista, né? Você contratar já conhece dentista tudo, para auxiliar, facilita a vida dele. Né? Já sabe tudo que tem que fazer, né? É verdade. Facilita muito. Então, poxa,
Isso aí, maravilha, porque a partir do momento que você pegou o diploma, você já pôde aplicar para o programa de imigração, né? Você fez o programa aqui no Quebec, né? E aplicou para o PEC, né? Apliquei pro PEC, PEC Então, Estudo. E aí, bom, já veio notícia, né? Na verdade, aqui é rápido, né? Quando você vem estudar. Então, Rápido o quê? Explica para quem não conhece aí o programa. a gente faz um curso, ele tem, na verdade, é obrigatório ter 1.800 horas no mínimo. Então eu fiz o curso de 1.800 horas. Quando eu terminei, eu fiz a aplicação, a gente chama de PGWP, né? O Post-Graduation Work Permit. Permissão de trabalho. Permissão de trabalho, enquanto você está aí aguardando, né, para aplicar federal, tudo mais, você está legal aqui, você pode trabalhar. Porque você se diplomou aqui. Porque eu me diplomei, porque Não, eu fiz não dá para pedir esse não PGWP do Brasil. Não você dá. tem que vir aqui, estudar, Isso. terminou o diploma, aí você pode pedir. Aí você aplica. Então eu fiz a aplicação, recebi um visto. Normalmente você recebe pelo mesmo tempo de curso, mas me deram 3 anos de visto. Uau! Então, assim, é mais do que tempo sobrando para a parte enquanto você aguarda a residência permanente, né? Sim. E aí, logo depois eu fiz a aplicação para o CSQ, né? Que na Sim. verdade, assim, é vamos dizer, uma carta convite do Quebec para você morar aqui no Canadá definitivamente. Então, o Quebec informa o federal, O Canadá, ao né? Canadá, pro país, que ele quer você como imigrante. Que já te selecionou, né? Que já te Você selecionou como Só imigrante. fica agora esperando o Burocracia. Então Né? é 90% do processo, exatamente. né? E aí, com E- 20 dias, eu recebi. É muito rápido, né? É. Então a gente faz a aplicação assim, sem muita burocracia também, anexa diploma, nota e um formulário lá. Você estudou em francês, né? Estudei em francês, curso É. todo em francês. Porque Quem estuda em inglês tem que remar um pouquinho mais, tem né? que fazer as provas. Tem que de estudar em francês tem que provar e tal. a língua. Mas também não é nenhum bicho de 7 Não. cabeças, mas tem que ficar atento também. Se você pode fazer exatamente o que o Orlando fez, tá? Mas se você decide estudar inglês, totalmente válido também aqui no Quebec, sem problema algum, mas fica sempre essa segunda condição em aberto. Além do diploma, você também tem que conseguir provar que você atingiu um nível, digamos, intermediário de francês. O Orlando não precisou porque ele também cursou já o diploma dele todo em francês. Então isso para o governo já é mais do que prova que, você estudou em francês. Sabe falar francês. Não é possível, né? Tá, então, e aí o teu CSQ, esse documento oficial, saiu 20 dias depois que você... Cravados, do dia que eu apliquei. Do Chegou dia que eu botei no correio. E chegou pelo correio. E chega pelo correio em casa. Maravilha, mais um caso aí de sucesso, né? E aí, terminada essa etapa do Quebec, fica faltando a burocracia você do tem que fazer... federal. Do federal. Fazer a documentação toda que eles querem, preencher formulário, papelada, pagar a taxa do governo. pagar a taxa do governo. Que aí você paga... tem que pagar pro CSQ, você paga pro PGWP, você paga Mas a pro minha pergunta que eu ST. sempre faço é, você paga triste ou paga feliz? Paga feliz. Eu acho que é o melhor dinheiro que você paga aqui. Não dá mais assim na rapidez que você recebe as coisas, então... Não, pois é, né? Realmente Então, a vida muda, né? Depois que você vira diplomado daqui, né? Eles olham realmente com outros olhos, né? O mercado se abre, isso inclusive para você mesmo antes de se formar, você já conseguiu, né? Então, é mais uma prova aí de que o college também, ele te ajuda a abrir portas. Abre. Né? Às vezes a gente escuta alguns depoimentos de pessoas que passaram pelo meio mais acadêmico, universitário, e tiveram um pouco mais de dificuldade, ou tomaram um pouco mais de tempo para se inserir, por causa da sua super qualificação. Sabe? Então as pessoas ficam meio receosas. É um pouco diferente aqui no Canadá, do Brasil, onde quanto mais títulos você tiver, melhor. Eu acho que você tem mais chances de se empregar. Aqui é um pouco... Olha, é diferente, né? Se você for mais especializado em alguma coisa, né? Ou tiver uma formação mais focada em algo, eles parecem que valorizam mais isso, né? Então... Fica atento a isso no momento de vocês também procurarem a formação que vocês querem fazer nessa tomada, nesse começo de projeto aqui no Canadá. Né? E, bom,
como você falou, você pegou um PGWP de 3 anos. 3 anos. Então, teu curso foi de 1 ano, nem 1 ano e meio de duração. 17 meses com estágio. O teu agente de imigração foi bonzinho mesmo, Tranquilo. mas foi bem teu amigo, hein? Pois é, mas é porque eu tô brincando, mas seguindo a letra fria da lei aqui, ele é autorizado a dar no mínimo a mesma duração do seu curso. programa, tá? Então, e agora na parte federal, tem levado quanto tempo mais ou menos para receber a residência, a carteirinha definitiva? O que o pessoal tem falado aqui, o processo é entre 12 e 13 meses, né? Então você vê, alguns amigos aplicaram, receberam com quase 13, né? Uhum. Mas tranquilo, você fica aqui trabalhando, fica aqui aguardando, para o que a gente quer, que é a questão de odontologia, é o tempo que você tem para estudar, né? Porque a prova não é fácil, então Sim. eu fico aí trabalhando, tranquilo, sem preocupação com relação a dinheiro, Sim. né? E com tempo disponível aí para estudar, tem que sentar e estudar. Mas para tua esposa, como nem tudo é perfeito e tão ótimo como foi, como é que foi o processo dela aí do PGWP? Porque ela já tinha uma permissão de trabalho Aberta. quando você estava estudando. Aí você terminou o diploma, em teoria agora ela já não poderia mais trabalhar. Mas Exato. como você começou a trabalhar, né, ela tem direito a estender a permissão dela. Só que o que aconteceu? O que acontece? A gente foi Você tem duas formas de fazer esse pós-work permit, né? Uma é você aplicar online e a outra é você ir lá na fronteira. Eu resolvi ir logo na fronteira, porque você espera, tem um prazo, né, para eles processarem online. Ficou muito agoniado. Eu fiquei muito agoniado, resolvi ir logo na fronteira. E aí, como eu tinha todos os pré-requisitos, né, eu já estava empregado, eu tinha terminado o curso, já estava tudo certo, aí eu fui na fronteira. Cheguei na fronteira, ela me deu o visto, mas como você vê, é difícil, né, você virar dentista, tudo relacionado à área de saúde aqui é mais complicado. Como ela está trabalhando na área de saúde, eles exigiram um exame médico dela. Então, a gente teve que voltar para Montreal, ela fez esse exame médico. Sim. E aí eu fiz a aplicação online dela. Aí eu estou aguardando, né, mas acredito que não tenha nenhum problema, porque também preenche todos os requisitos, né? Fez exame médico e acho que é mais questão burocrática. Só leva um pouco mais de tempo. Só leva um pouco mais de tempo, mas enquanto ela está aguardando isso, ela pode trabalhar, ou seja, a permissão de trabalho dela antiga continua válida até ela receber a nova. E isso também é uma dica que a gente sempre fala aqui para todo mundo que passa aqui na Planet, né? Que faz esse plano de imigração com a gente. É muito importante você nunca deixar o teu status atual expirar. Então, por exemplo, se você tem lá na tua etiqueta, no teu visto de estudo e trabalho, olha, vale até, sei lá, 1º de abril, sabe? Não deixa para tentar fazer alguma coisa a partir do dia 2 de abril. A partir daí, você já está desrespeitando uma lei de imigração, né? E, bom, como foi o caso de vocês, não foi isso que aconteceu. Então, vocês conseguiram preservar ainda assim. Fiz tudo antecipado e a gente, ela tá aguardando, trabalhando legalmente, tranquilo. Graças a Deus. E aí ela vai receber também em casa, né, o work permit dela e trabalhar tranquilo. É isso aí, planejamento é tudo, gente. Exatamente. Por favor, hein? Legal, isso aí é muito bom de saber. E a partir daí? Agora a gente estava falando um pouco aí da tua vida, o que você sonha, plano A, plano B, né? Eu acho super importante, sempre, às vezes dá até para ter um plano C. De repente, só surpresas aí. Mas daqui para frente você vai aguardar a residência permanente chegar para começar esse processo junto à ordem? Como é que você está pensando aí? Para a gente virar dentista, você tem 2 opções aqui principais, né? Você tem que se inscrever para fazer umas provas. Então, assim, o meu caminho talvez eu vá no Brasil aí no fim do ano, em outubro, porque você tem que enviar uma documentação da faculdade para cá, para eles, diretamente para eles, para você poder fazer a prova. Então, assim, ou você faz 4 provas, é um processo, assim, caro, bem caro, na verdade. 4? 4 provas. Uau! Na verdade, são 3 provas para quem é imigrante, vamos dizer assim. E a 4ª prova é como se fosse a OAB no Brasil. Todo mundo que faz odontologia aqui... Independente tem se que fazer. Canadense ou não. É para a ordem dos dentistas do Quebec, na verdade.
E aí você faz essas 4 provas e pode trabalhar como dentista. No caso, 2 provas teóricas, uma prática e essa última da ordem. Ou você faz uma prova e aí faz a faculdade aqui, faz 2 anos e meio de faculdade aqui. É uma outra possibilidade que a gente pensa. Não sei, de repente, né? Então já é, caminho. Já Pode é ser o um plano C. A. Pode ser um plano A ou com a versão, como dois caminhos dentro do mesmo plano, né? Entendi. Então, assim, é um processo que demora, mas graças a Deus, assim, eu acho que do que a gente fez, conseguiu um emprego e tudo mais, dá tranquilidade, porque você não tá com a corda no pescoço. Você senta ali, estuda com tranquilidade. Se estudar, vai passar. Muita gente aqui, tem muito dentista brasileiro que a gente já conhece, assim, de nome, Sim. que fez o processo, passou e está trabalhando aqui. E que, tipo, esse dentista de Camarões também, que minha esposa trabalha. Então, não é nada impossível. Não. Você vai com calma que chega lá. Isso é ter paciência, demora. Você falou tudo. É paciência e estudar, né? A gente sempre fala aqui, não adianta. O idioma não cai do céu. Não cai do céu. Se você não estudar, não vem o idioma. É. O diploma não cai do céu. Se estudar, e o curso aqui costuma ser puxado, né? Não foi fácil. Então, tem que estudar. E a mesma coisa para você exercer tua profissão aqui, né? Então, mas a gente chega lá, né? Chega lá com calma, chega. Isso aí... Tem que ter uma coisa que é bom dizer, porque tem muita gente que bota coisa... Depois que eu dei aquela primeira entrevista, ficou muita gente perguntando. Foca na língua. Porque tem muita gente que pergunta assim, eu sou, sei lá, eu sou especialista em ônibus espacial no Brasil. Será que eu tenho emprego aí? Se você não falar, você não tem. Se você não tiver a língua, você não tem. Porque tem muita gente achando que que tem uma qualificação ótima no Brasil, que vai chegar aqui e vai ser fácil. Será que se alguém chegasse sem falar português no Brasil, alguém daria emprego? É a mesma coisa. Você tem que falar a língua, tem que focar. Se não focar na língua, já era. Isso é verdade. Claro que sempre vai ter aquele caso, né? Aquela exceção, alguém que deu muita sorte, ou conheceu um anjo aí que resolveu contratar ou investiu realmente. Tem um currículo excelente, de fato, e talvez a profissão não exija tanta comunicação, né? Mas é bem isso que você falou, né? Você vai tratar com o público, você vai precisar do idioma. Você vai redigir alguma coisa importante, um documento, como a gente teve uma entrevista com um advogado aqui, né? Então, precisa escrever, né? Não tem jeito, não vai ter saída. Não tem saída. Você pode até adiar, né? Por exemplo, é muito comum o brasileiro já ter tido um outro contato com o inglês, e se sente mais confortável em inglês. Então, e vai empurrando o francês o máximo que dá, mas em alguma hora o francês vai ter que aparecer, né? Então, é importante, aí ficou muito, muito boa essa dica, né? Porque não é bom misturar os idiomas. Não, você foca em um, depois foca no outro. Eu tentei fazer isso, não dá certo. Eu também, viu? Eu também. Isso aí é coisa de principiante, sempre faz isso. Se eu estudar os dois ao mesmo tempo, eu vou economizar tempo, né? Não dá certo. Não dá certo, gente. Não dá certo. Pelo menos pra mim não deu certo, tá? Mim também não. Tá. E aí você tem essa ideia. E vocês dois pretendem fazer a prova para exercer a profissão de dentista? Né? Porque aí vai a minha pergunta também, né? Você até mencionou esse ponto aí quando você começou a falar do dia a dia da tua esposa. Ela já está trabalhando como assistente. E aí você falou, e ganha bem. Então vai a minha pergunta. Rolando, seria realmente necessário para um dentista... Não, você tem opções. Trabalhar, se formar, custa caro, como você disse, investir nas provas e estudar, né? Ou talvez preferir, decisão também pessoal de cada um, continuar como assistente. Dá para levar a vida assim também? Assim, você não vai ter uma vida de luxo, porque a assistente ela ganha bem, vamos dizer assim, mas não é aquele grande salário, né? Sim. Mas você tem um plano B, porque assim, no Brasil a gente só tem, vamos dizer assim, dentista e assistente. Aqui não, aqui tem dentista, assistente e higienista. Higienista é uma profissão mais próxima, vamos dizer, do dentista. É quem faz assim a primeira avaliação ali do paciente, tira as radiografias e tal, faz limpeza. Então você está, na verdade, em contato direto ali com o paciente. Então, quem achar, por exemplo, que é muito difícil, que não quer encarar tanto tempo de estudo e tudo mais,
vem para cá, faz o curso de higienista e vai trabalhar como higienista, porque assim, o salário é bem melhor, você tem como ter uma vida muito mais tranquila. Na verdade, vamos dizer assim, eu tenho o plano B da informática, né? Vamos dizer assim, se não der certo. Mas minha esposa, se não passar, ela quer continuar na área de qualquer forma, ela vai fazer a higienista. Se ela não passar nas provas, porque dá para ter realmente uma vida bem tranquila aqui, se você for higienista. Se eu fizesse também higienista, daria. É o país de classe média, né? Então, se a gente parar para pensar, como o Orlando falou, né? Poxa, esquiei nesse inverno, né? Então, porque quando você começa a ganhar em dólar, e os salários aqui, né? Eles te permitem um certo conforto, né? Sei lá, comprar o teu carro, né? Alugar teu apartamento, decorar ele, viajar de vez em quando, você vai ao Brasil, né? Então, faz parte um pouco do dia a dia do canadense, né? Dá para ter uma vida bem confortável. Até assim, assistente não são dos melhores salários, mas quando, por exemplo, eu com o meu salário mais o salário dela, dá para ter uma vida padrão muito boa em relação ao que se pensa, vamos dizer assim, no Brasil. Sim. A gente vive num bairro bom, a gente tem carro, a gente, se eu quiser, a gente não viaja tanto porque, como eu estou começando, eu ainda trabalho no final de semana. Sim. De vez em quando, então assim, não são tudo flores. No começo, começo é um pouco difícil, mas é normal, é uma nova profissão, nova vida. Eu tenho 2 anos só de Canadá, eu não posso chegar aqui achando que eu vou sentar na janela, que nem Romário fala lá no Rio, né? Então, você tem que ralar um pouquinho, né? Não vem nada de graça, mas você dá para ter uma vida tranquila. Daria para eu, por exemplo, coisa que a gente pensa assim, o cara é cheio do dinheiro, daria para, tipo, de 2 em 2 meses eu pegar meu carro e ir em Nova York, passear em Nova York, em Boston. Não é nada que vá, tipo, ferir meu orçamento, entendeu? Não é nada astronômico, que nem quando um brasileiro quer ir para Nova York, que se gasta muito dinheiro, entendeu? Então é bem tranquilo, dá para ter um padrão de vida muito bom. Se você crescer, vamos dizer assim, higienista, dá para ter um padrão muito melhor, dá para você comprar uma casa, dá pra você ter uma vida muito mais tranquila. E a gente vai sonhando aos pouquinhos, vai subindo. É um recomeço, então você não dá pra começar lá de cima, né? Você vai subindo degrau por degrau. E isso é importante, né? Mesmo que você tenha um plano que ainda não seja o teu sonho realizado, você pode abrir em paralelo a tua estratégia, né, daquele que você realmente quer buscar aqui. Dá pra ter, porque assim, o principal aqui é que você tem realmente uma qualidade de vida muito boa. É um país que tenha nivelamento, vamos assim, de salário, de dinheiro. Então, assim, não é igual no Brasil que um tem um carrão e o outro anda de ônibus. Entendeu? Dá pra todo mundo ter aquilo ali, todo mundo participa todo mundo vai pro mesmo bar, pro mesmo restaurante. Então é muito assim, nivelado. E se você quiser mais, tem que correr atrás mais. Você corre atrás, como você tem que correr no Brasil também. Não vem de graça no Brasil. Você corre atrás e consegue também. Não tem nada que te impeça. O negócio é que é em outra língua. Mas, E aí, Orlando, para fechar aí, já se adaptou? Você mencionou aí 2 anos de Canadá. O que mudou na tua vida? Assim, você agora já imagina um pouco coração partido, como é que é? É a tua casa aqui? Ainda não é? Aqui. É lá? Como é que A tá? gente sente saudade do Brasil por causa da família, dos amigos mais próximos, mas é assim, realmente para o que eu gosto no dia a dia, aqui é mais a minha cara, né? Andar na rua tranquilo, né? Você tem uma qualidade de vida realmente, né? E Montreal tem isso também, né? Muita. Tipo assim, no inverno limita um pouquinho, mas aí você tem a questão das montanhas, dá pra você esquiar, você faz muita coisa diferente. Na verdade muda assim, aqui é bom porque realmente como as estações do ano são muito definidas, então você consegue fazer coisas diferentes o ano inteiro. Quando chega na parte do verão, tem muita coisa, é outra cidade, tem muita festa, tem muito barzinho, assim, barzinho no meio da rua, então... Barzinho é bom, né? Pra mim que sou de Salvador, né? Então, que gosta de uma festa, que gosta de uma cervejinha. Isso aqui, Ave Maria. É muita, né? Muita variedade. Tem gente que tenta provar todas as cervejas daqui, visitar, mas é impossível, é muita coisa, não dá. Então, assim, e tem assim, a questão de transporte público, por exemplo, eu não usava no Brasil, aqui eu acho que eu gosto muito mais do transporte público do que de se ter um carro. A gente tem um carro porque minha esposa trabalha longe, então a gente precisava de carro, mas o meu trabalho é
15 minutos da minha casa. Olha. Então, tipo, eu pego um ônibus na porta de casa, pago, assim, em comparação às outras províncias, muito menos do que você paga pelo transporte público. Não. E, tipo, em 15 minutos eu estou no meu trabalho, entendeu? Tanto Não. para ir quanto para voltar. Então, assim, é muita qualidade de vida. Você fica muito mais tranquilo. No verão, você vai para um parque, faz um churrasco no meio de um parque. É tudo muito tranquilo, entendeu? Então, quer viajar, é barato. Então, eu não penso em voltar para o Brasil. A gente sente falta da família, da comida, né? Uhum. Como turista, acho que você voltaria, Como turista, né? eu vou, fico lá 15 dias, vejo a família, mato a Carnaval. saudade. Carnaval eu não sinto mais muita falta, não. Já curti muito. Muita gente, muita zoada, mas é bom, né? Você vai, curte a família, os amigos, come ali as comidas que a gente... Apesar de que aqui você acha praticamente tudo de comida. Sim. Mas até acarajé, tem uma baiana aqui fazendo acarajé agora. Oh! Então, assim, dá pra você. Quer matar a saudade, tem como matar a saudade aqui. Então, eu prefiro muito mais que a família venha me visitar do Sim. que eu ir. Legal. E, bom, já fica o meu convite aí, não sei se você vai poder, mas se você começar aí esse processo Não, com certeza. da odontologia aí, eu queria contar essa história aí também, porque Vamos. muita gente entra aqui no Facebook, no nosso YouTube, deixa comentário, né? Poxa, continua acompanhando, ou queria saber como é que é a vida do enfermeiro aí, do dentista, do engenheiro, do advogado. Então, a gente nessa série aqui, Conta pra Planet, está tentando trazer justamente esses casos, né? São pessoas exatamente como vocês, né? Como eu, a gente não é diferente de ninguém, só que em algum momento da nossa vida aí, deu essa louca na gente, né? Exatamente. A mãe acho que é a primeira a dizer, que doideira, mas depois diz, né? Tá bom, filho, tá bem, então vai, Tá segue. tudo certo. Então, Orlando, poxa, obrigado mesmo aí pela tua Não, presença. tamo Tua história realmente merece ser contada. Parabéns e, gente, qualquer coisa, deixe seu comentário, manda sua mensagem aqui para a Planet, a gente vai fazer de todo o melhor para atender a cada um de vocês e até a próxima. Tchau, Um tchau. abraço, tchau, tchau.